Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista, até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diretoria da Ponte abre a sexta-feira com a expectativa de acertar os salários do elenco e comissão técnica. De acordo com o presidente Eberlin, os pagamentos serão realizados antes da partida contra o Tombense, segunda-feira. Ingressos para o jogo contra a equipe mineira já estão à venda. Os valores variam entre R$10 a meia e R$80 a inteira na vitalícia. Guarani visita o Londrina nesse domingo às 4h30 da tarde, podendo entrar no G8 pela primeira vez na competição. Sem Natan Camargo negociado com o Remo, Marcelo Fernandes deve iniciar com Caio Melo na equipe titular. Renan Castro, lateral esquerdo vindo do Água Santa, é anunciado na noite de ontem como reforço do Guarani. Só poderá atuar a partir da abertura da janela de transferências, que será no dia 10 de julho. Com 2 brasileiros em campo, quartas de final da Copa do Mundo de Clubes começa hoje. Às 4 da tarde, o Fluminense encara o Al Hilal. E às 10 da noite, o Palmeiras enfrenta o Chelsea. Coutinho rescinde com Aston Villa e assina em definitivo com o Vasco. Meia usará a camisa 10 a partir de agora e vai assinar vínculo de 1 ano até metade de 2026. Alvo de Barcelona e Bayern de Munique, Nico Williams renova com o Atlético de Bilbao até 2035. Atacante de 22 anos terá cláusula de 90 milhões de euros, cerca de 572 milhões na cotação atual. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje é dia de decisão para Palmeiras e Chelsea, que jogam às 22 horas no horário de Brasília, em Filadélfia. Mundial de Clubes, quartas de final, valendo vaga na semifinal da competição. O provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira. O Everton no gol, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Aníbal Moreno, Richard Rios e Estevão, Maurício, Alain ou Facundo Torres e Vitor Roque. Já o Chelsea do técnico Enzo Maresca, com Sanchez no gol, Malo Gusto, Claboá, Cauê e Cucurella, Caicedo, que acaba não atuando porque está suspenso, então no seu lugar entra o Reis James, Enzo Fernandes e Cole Power. Pedro Neto, que ainda é dúvida, e Delap. Também existe a possibilidade da presença do brasileiro João Pedro, que foi recentemente contratado. A bola rola, portanto, às 22 horas. A arbitragem será do austríaco Alireza Fagani.
Portanto, a bola rola. Tem Palmeiras, Mundial de Clubes, hoje 10 horas da noite. Palmeiras e Chelsea. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes dos nossos ouvintes, deixa eu trazer algumas informações importantes. No tênis, em Wimbledon, né, o João Fonseca pega o Nicolas Jarry pela terceira rodada, mais conhecido como Wimbledon, tá? Desculpa aí, porque o Carlos Henrique tá gripado demais e o negócio não tá fácil, não. Então, se avançar, não é? Se avançar, vai ser uma vaga inédita. Tem pelo menos dele, né? E o Nicolas Jarry é chileno. Então vamos ver se o nosso João Fonseca avança. Outra notícia que acabou saindo há pouco: fim do drama do atacante do Cruzeiro, Gabigol. Ele é absolvido por acusação de fraude em exame antidoping, ainda quando jogava no Flamengo, aquela coisa toda. Agora o tribunal, né, de arbitral do esporte, deu promovimento do recurso, né? O Gabriel Barbosa acabou entrando com recurso e foi absolvido. Então, ele que recebeu uma punição e estava jogando com liminar, agora, depois do julgamento, ele está absolutamente livre. Ele não esteve presente no Tribunal da Suíça, mas foi representado por um advogado e viajou ao Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento. Gabigol do Cruzeiro, então, foi liberado para treinar e atuar pelo Flamengo na reta final do contrato, e agora ele caminha a sua vida esportiva normalmente no Cruzeiro. Tá certo? Vamos atender aqui. O Alexandre pergunta: e os salários foram pagos? Não contrataram ninguém porque não pagam? Quem banca essa obra comercial da ponte, Alexandre? Olha, Alexandre, diz que vai pagar hoje, né? Vamos aguardar. Bom dia. A ponte mudando a forma de jogo em casa, com 3 atacantes no ataque. Marcação alta, estilo Hélio. Moisés Lucarelli volta a ser Caldeirão. Carlos Lemos Matozinho. Acho pouco provável, viu? Com o treinador atual, acho pouco provável. Não entendi. O Caio Melo, tão elogiado por vocês, era a reserva do Natan, é isso? Eduardo, você está equivocado, cara. Eduardo Moraes. Você está equivocado. São funções diferentes. O Natan pode até fazer a primeira volância. Pode até. Mas ele é um segundo volante com chegada na frente. Não é? Então um não substitui o outro. Quem vai jogar na posição do Natan provavelmente é o Kelvin. E o segundo volante à frente dele provavelmente vai ser o Caio Melo. Tá bom? Espero ter sido claro com você. Bom, o pessoal mandando aqui programação, aquela coisa toda. Enfim, vamos seguir com o programa aqui. 11h43 agora. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Com Breno Beretta. Oi, CH. Ponte Preta ontem divulgou um vídeo a respeito da reforma no CT do Jardim Eulina. Vale lembrar que até 2010 funcionava o Clube da Ponte Preta, Unidade Jardim Eulina, junto com o CT, né? Aí em 2010 o clube foi desativado e nessa área do clube, o que está sendo construído? 3 novos campos para o centro de treinamento da Ponte Preta. Eles estão sendo construídos nesse primeiro momento e num segundo momento será construído um alojamento para o time sub-20. É claro, a Ponte Preta de olho em modernizar
o atual CT, que já foi modernizado na época da Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, quando Portugal esteve utilizando inclusive o CT da Ponte Preta. Em relação ao time que vai enfrentar o Tombense na próxima segunda-feira, Ponte treinando hoje, treina no sábado e também no domingo, o jogo marcado para segunda-feira às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Os ingressos já estão sendo vendidos. Para a arquibancada geral, o valor é R$20 o preço normal e R$10 a meia entrada. O técnico Alberto Valentim tem todos os jogadores à disposição e deve mandar a campo a seguinte formação: Diogo Silva no gol. Na zaga, na partida contra o Maringá, ele colocou 3 jogadores: Wanderson, Emerson e Arthur. Eu tô imaginando que um dos 3 vai sair. E o esquema vai voltar a ser o 4-4-2. Aí na direita o Maguinho, no meio campo Lucas Cândido, Dudu e o Everton Brito. Na esquerda, se ele tirar o Arthur, eu não sei se ele tira também o Lelkovic, né? Tira o Arthur da zaga e recoloca o Arthur na lateral esquerda, mas aí tudo vai depender do técnico Alberto Valentim. E no ataque, o Jean Dias ao lado do Gé. Segunda-feira, jogo no Majestoso, a Ponte tentando voltar a vencer depois de 3 partidas sem vitória em casa. Valeu, CH! Então, continuam aqui as mensagens. O cara não paga salário dos jogadores e a culpa é da rede social. Graças à rede social, ele e o grupo dele foi eleito à presidência da Ponte, André. Tá bom, tá registrado. Acho que não é nem o céu nem o inferno. Acho que tudo colabora, mas em relação ao público no Majestoso, a volta da torcida, o apoio, ela tá pelo menos para mim, ela está relacionado à qualidade do espetáculo apresentado. Esse time da Ponte não é um time confiável ainda. Pode virar a chave, começar a ganhar, como ganhar fora, ganhar dentro. É só jogar futebol que a torcida volta. A torcida conhece de futebol. E ninguém quer assistir peça de teatro ruim, um ator ruim. Ninguém quer. Você vai ao cinema, você vai ao teatro para assistir qualidade de trabalho. Cada um no seu gênero. Agora, no futebol é mais simples ainda. É só jogar um pouquinho de bola. Bola que a Ponte, pelo menos para mim, não está jogando. Então isso afasta o torcedor, sim. Ora, que tem coisa errada na internet, na rede social, isso não há dúvida. Mas só que eu quero dizer o seguinte. Na minha profissão aqui, tem muito cara, muito pseudo-jornalista que mais atrapalha do que ajuda. A maioria só atrapalha. Que não é profissional, porque não tem qualificação. O cara abre um blog, nada contra, mas... e começa a vomitar notícias sem apuração. Um negócio horroroso. Horroroso. E isso atrapalha demais a gente, mas nós temos que conviver com isso. Não adianta eu ficar levantando bandeira aqui, porque isso ou aquilo não está acontecendo de positivo na Rádio Bandeirantes por causa da rede social. Nós temos que conviver, infelizmente, com a rede social. Isso é realidade. O planeta é assim. Não é o esporte, o futebol, a Ponte Preta, o Guarani. Nós temos que conviver com essa praga de rede social. Nós temos que descobrir caminhos para poder driblar tudo isso. Agora, achar que é rede social que tira a torcida do campo e que o time não ganha por causa disso, desculpa. Eu discordo frontalmente. Em Campinas, 11h48 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Eu não esqueci de chamar o Tigrão, não. Calma. Primeiro o Breno Beretta, depois o Tigrão em dose dupla. Fala, Breno. Oi, CH. O time do Guarani realizou hoje o último treinamento em Campinas antes da viagem para o Paraná, onde vai enfrentar o Londrina no próximo domingo às 4h30 da tarde no VGD, estádio onde o Londrina está mandando seus jogos em 2025. Amanhã o Guarani faz um treinamento lá no Paraná, o último antes de enfrentar o 4º colocado da Série C do Brasileiro. Aliás, a respeito desse jogo, quem falou foi o Matheus Sarará, sobre a semana de trabalho e também sobre o adversário. Acho que a gente nunca está deixando de trabalhar, a gente está tratando essa semana como se fosse uma semana
Importante como todas as outras, como se fosse uma final de campeonato. A gente está tratando cada jogo um por um. A gente está trabalhando para chegar no final de semana e a gente fazer um grande jogo contra o Londrina também. Foi passado o Londrina, quando o Londrina é uma grande equipe, uma equipe que gosta de jogar. Como a equipe do Retrô também, né, que gostava de jogar. A gente está trabalhando ainda. O professor tem muito para implementar ainda do Londrina para nós. Pra gente trabalhar e chegar lá e surpreender eles e, Deus quiser, conquistar esses 3 pontos que vai ser muito importante para nós. O técnico Marcelo Fernandes não divulgou a escalação, mas um provável Guarani para encarar a equipe do Londrina, de Andrei no gol, Cicinho na direita, Rafael e Alan Santos na zaga e o Emerson na ala esquerda. No meio-campo, o Matheus Sarará junto com o Kelvin, os 2 volantes de contenção. Caio Melo tá voltando após uma contusão, ele que sentiu dores na coxa. Também na armação das jogadas o Diego Torres ao lado do Isaac e somente o Bruno Santos no ataque. O Guarani ontem anunciou mais uma contratação, lateral esquerdo Renan Castro, que vem da equipe do Água Santa. Só estará à disposição a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela. Valeu, CH! Sobre escalação, essa coisa toda em relação à Ponte, cara, a gente vai saber na segunda-feira, né? Existem alguns dias ainda. Vamos ver como é que o técnico Valentim vai armar esse time da Ponte. Tem que ganhar de qualquer maneira, mas eu concordo aqui com o ouvinte que está colocando. Olha, vou dizer uma coisa. Aliás, quem tá falando para tomar própolis, tá vendo esses 2 vidros aqui, ó? Sabe o que é isso, não? Mel com própolis, puro. Direto da origem. Então a gripe, quando ela chega ela à loja, ela infelizmente ela toma conta da gente. Tá bom? Em Campinas, 11h51 agora. Valdemir Gomes, chegando por aqui, tá tudo bem, Tigrão? Bem, você, CH, beleza? Gripado, mas tô bem, tô vivo. Mas quem que não tá gripado, não? Vamos em frente. Atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu. Só não tá gripado quem já morreu. Tá aqui sua encomenda, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço muito. Mel com própolis. Com força. Com força. Mas não faz milagre, tá? Porque eu tomo e tô com gripe. Mas quanto tempo você não ficava gripado? Há 3 anos. Então a dona Raquel ficou gripada esses dias, dorme junto, convive junto. Exatamente, matou. Acaba pegando, mas vai pegar fraquinho. Está com uma resistência legal, graças a Deus. Guarani primeiro, depois Ponte, Tigrão, você que por manda, favor. O que você quer primeiro? Quem manda aqui é o senhor, eu só obedeço aqui, cara. Bom, o jogo do Guarani em Londrina é domingo à tarde. Sim. Jogo duro. Líder do campeonato Londrina? Também. E aí? Invicto em casa. Invicto em casa. Não é no Café, hein? É no outro estádio acanhado deles lá. É no pequenininho onde a pressão é maior. GBK, uma coisa assim. Coisa assim. Não, Café GBK, do Brasil. Não, GBK é a hamburgueria do Cláudio Corrente. É outro nome. O que é que vai mudar agora? Natan, com o Natan ou sem Natan? Acho que o Guarani tem peça de reposição. Quem que joga lá pra você na primeira volância? O Kelvin. Kelvin. Sarará não. Um dos dois. Ele vai aparecer, eu acho. Sarará. Talvez os dois. Isso. Eu acho que o Sarará vai aparecer como zagueiro do lado esquerdo. Pra jogar o Emerson de ponta. Isso aí. Segunda linha ofensiva. Acho. Jogo duro, pesado, complicado. Mas assim, o Guarani não tinha conseguido ainda essa sequência. 3 vitórias. Se ganhar, entra no G8. Um monte de motivação aí. Existe de sobra até para que o Guarani realmente tente ganhar o jogo. O Londrina é favorito? Não. Eu acho que o jogo é equilibrado. Você acha que o Guarani já te passa segurança para chegar uma partida fora contra um time bom, ganhar a partida? Já passa. Não é o Retrô que tá virando saco de pancadas. O Londrina é maior. Mas tem que ir lá e fazer o jogo de igual para igual, personalidade tem chances de ganhar. O Londrina é melhor que o CSA, Tigrão? Melhor. É melhor. Especialmente jogando em casa. E agora, a Ponte, que joga segunda-feira e ainda não pagou os salários atrasados. Muito obrigado à CBF pelo favor que nos prestou aí, né? Muito gentil. De mudar o jogo de sábado à tarde para segunda à noite. Tudo bem.
Beleza. Era o nosso jogo da TV. O que é uma flechada a mais para São Sebastião? Já ouvi isso em algum lugar. Vamos segunda à noite, segunda de madrugada, vamos em frente. A Ponte fora tá um show, pelo menos no desempenho, se não no desempenho, mas na pontuação, na performance, no resultado, mais de 80% de aproveitamento. Tem que encontrar o jeito agora de jogar em casa, ganhar uma em casa, pegar o modelo, tentar fazer um gol mais cedo para tirar o Tombense lá de trás. Eu começaria sim com o Elvis, apesar de algumas contestações. E vamos ficar muito atento, né, para ver se a Ponte quebra essa espécie de trauma que ela está adquirindo contra os seus maiores aliados, que são os seus torcedores e o seu estádio. Quebra isso. Não é, eles não são para meter medo. Aspectos campo e torcida. Eles são aliados. E a hora que o jogador entender isso, que tem que jogar à vontade, e com personalidade, com confiança e com autoridade, a Ponte volta a ganhar em casa. Em Campinas, com gripe e tudo. 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, e hoje é dia de conhecermos os primeiros semifinalistas do Mundial de Clubes. Logo mais às 4 da tarde no horário de Brasília, tem Fluminense e Al Hilal da Arábia Saudita, valendo vaga na semifinal. O vencedor deste confronto pega o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea, que também jogam hoje às 10 da noite, horário de Brasília. Amanhã, a definição dos outros semifinalistas. 1 da tarde, horário de Brasília, tem PSG e Bayern de Munique, e às 16 horas, também no horário de Brasília, 17 horas no horário de Brasília, tem Borussia Dortmund e Real Madrid. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas em ação. A 11ª rodada começa amanhã em Itu, tem Ituano e Retrô. Esse jogo ao vivo na tela da Band. No mesmo horário, tem Náutico e Floresta. Amanhã também, 7h30, CSA e Caxias, Confiança e ABC. Domingo, 4h30, transmissão da Rádio Bandeirantes tem Londrina e Guarani. No mesmo horário, Anápolis e Itabaiana. Também no domingo, 7 da noite, Ipiranga e Maringá, além de Brusque e Figueirense. Na segunda-feira, 7h30, Botafogo da Paraíba e São Bernardo. 7h30 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Ponte Preta e Tombense. Campeonato Brasileiro da Série B, a bola rola também nesta sexta-feira. 7 da noite, tem Coritiba e Volta Redonda. A rodada 15ª prossegue amanhã com Remo e Cuiabá, Avaí, Paysandu, Amazonas e Atlético Paranaense. No domingo, tem Ferroviária e Vila Nova, Botafogo e Novo Horizontino. E na segunda-feira, 2 jogos fecham a rodada: Operário e Chapecoense, América Mineiro e Atletique. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Bandplay, no YouTube e nas redes sociais.